galerinha, tô aqui com vocês para resolver a questão 41 da prova da Unifacisa, tá certo? 2024.2. Então, bora começar lendo a questão. Uma reação está em equilíbrio sempre que a velocidade da reação direta é igual à reação inversa. A constante de equilíbrio pode ser calculada por meio das concentrações em mol por litro, sendo chamada por isso de Kc. Para calcular o Kc, basta montar a expressão de equilíbrio e utilizar os valores das concentrações molares dos participantes, desde que elas estejam equilibradas. Para a reação que ocorre em um recipiente fechado, representado pelo gráfico abaixo, qual o valor da constante de equilíbrio? E a gente tem que lembrar que o nosso Kc, né, ele tem uma fórmula que eu vou escrever aqui para a gente, mas essa fórmula a gente só coloca os elementos gasosos, certo? Todos os elementos aqui da nossa questão são gasosos, então todos eles vão entrar na nossa fórmula e no nosso cálculo, certo? Lembrar também que para o uso da fórmula do Kc, a gente precisa pegar os valores em equilíbrio, mas a questão também já deu para a gente esses valores no equilíbrio. E aí tá, como é que a gente vai montar a nossa fórmula, já que a gente precisa saber quem é o produto e quem é o reagente? É só olhar para o gráfico, ver quais são os elementos que estão sendo consumidos, ou seja, quais elementos estão tendo sua concentração reduzida e quais elementos estão tendo sua concentração aumentada. Então, se você observar, o hidrogênio ele está tendo a concentração diminuída, o nitrogênio também, um pouco mais discreto, e o amônio está tendo a sua concentração aumentada, ou seja, eu estou usando o hidrogênio e o nitrogênio para formar amônio. E aí, como é que fica essa nossa reação? A gente vai ter o N2 mais o hidrogênio, que é o H2, formando amônio. Só que isso daqui, a gente nitidamente precisa balancear, porque a gente tem 2 átomos de hidrogênio de um lado, 4 átomos de hidrogênio do outro. Da mesma forma como o nitrogênio. Então, ó, vou primeiro colocar aqui o 2 do nitrogênio, e aí eu balanceei o nitrogênio, mas aí em compensação eu desbalanceei o hidrogênio mais ainda. Então, 2 vezes 4, 8. Eu vou ter que adicionar aqui um 4, porque aí 2 vezes 4, 8 de novo. E aí, então, eu tenho aqui o nitrogênio, que é o nosso N2, mais o hidrogênio, que é o nosso H2, vai estar formando o amônio, que é o nosso NH3. E aí, a gente vai precisar fazer o seguinte: balancear essa equação, certo? Da mesma forma que a gente fez no outro. Eu tenho nitrogênio aqui desse lado, certo? Tenho 2 e aqui só tenho 1, então eu vou colocar um 2 aqui na frente. E aí, quando eu multiplico o hidrogênio, eu teria 6 hidrogênios desse lado. Então, eu tenho que ter 6 hidrogênios desse daqui. Eu coloco um 3, porque 3 vezes 2, 6 átomos, a gente fica com isso balanceado, certo? E aí, montada a nossa equação, vamos para a parte de equilíbrio químico em si. Então, eu tenho que o nosso Kc, ele vai ser igual à concentração dos produtos, né, em cima, elevados aos seus respectivos expoentes, sobre a concentração dos reagentes, elevado ao seu respectivo expoente. E é óbvio que se eu tiver mais de um produto, mais de um reagente, isso vai se multiplicar, certo? Vamos colocar isso em valores que vocês vão entender melhor. Para essa equação aqui, eu vou ter que o meu Kc vai ser igual ao produto, eu só tenho um, que é o NH3. Então, eu vou ter a concentração de NH3 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Por isso que o balanceamento nessas questões é muito importante. Então, elevado a 2. Aí, isso aqui dividido por os reagentes. No reagentes, eu tenho o N2, certo? Elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico dele é 1, e vezes, né, a concentração de H2, elevado a 3, já que o expoente, né, o coeficiente estequiométrico do H2 é 3. E aí, os valores que a gente vai usar de concentração é o que foi dado aqui em mol por litro. Só que antes eu queria fazer uma transformação com vocês. Porque mais fácil do que usar o valor decimal é transformar esse valor para a base 10, certo? Para expoente. Então, eu tenho que a concentração de amônio, que aqui ele me diz que é 0,06, eu vou dizer que ela é 6 vezes 10 a menos 2, certo? Já a concentração do nitrogênio, que ele diz que é 0,01, eu vou dizer que ela é 1 vezes 10 a menos 2. Do mesmo jeito para o hidrogênio, que ele me diz que é 0,03, e eu vou dizer que isso é 3 vezes 10 a menos 2, combinado? Agora, bora colocar isso dentro da nossa equação aqui.
Então, eu tenho que o meu KC vai ser igual. O NH3 é 6 vezes 10 a menos 2. Isso aqui ao quadrado, certo? Dividido por... O NH2 é 1 vezes 10 a menos 1. A menos 2, perdão. Vezes, aí elevado a 1, então não precisa colocar o expoente porque é ele mesmo. E o H2 que a gente tem que é 3 vezes 10 a menos 2. Isso aqui está elevado ao cubo. Aí, beleza, vamos resolver isso aqui. 6 ao quadrado é 36. 10 a menos 2, os expoentes se multiplicam, então fica 10 a menos 4. Isso aqui tudo dividido por 1 vezes 10 a menos 2, vezes 3 ao cubo é 27. E multiplica os expoentes, 2 vezes 3, 6. Então, 10 elevado a menos 6. Pronto. Feito isso, a gente vai ter 36 vezes 10 a menos 4, dividido por 27 vezes 1 vezes 27 é 27, 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. A gente mantém a base, somos expoentes, vai ficar com 10 elevado a menos 8. E aí, vou simplificar aqui, ó, por 9. Então, aqui vai dar 4, aqui vai dar 3. 4 dividido por 3, a gente vai ter que é igual a 1,33. E aí, no caso da base 10, a gente mantém a base, certo? E subtrai os expoentes. Então, eu vou ter menos 4, menos 8. E aí, por jogo de sinal, menos com menos é mais. Então, a gente vai ter menos 4 mais 8, a gente vai ficar com 4. Então, 10 elevado a 4. O que fecha o nosso gabarito em letra D, 1,33 vezes 10 elevada à quarta, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até a próxima resolução.